bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8h31 pelo horário de Brasília. Mais um dia começa e nada melhor do que bem informado. Então, a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Vamos aos destaques de hoje. O governo vai cadastrar e premiar motoristas sem multa com desconto em taxas. Ciclone extratropical atinge litoral de Santa Catarina e deixa rastro de destruição. A Agência Reguladora dos Estados Unidos autoriza uma nova forma de aplicação da vacina contra a varíola dos macacos para que mais pessoas sejam vacinadas. E a gente fala também sobre o Real Madrid, que conquistou ontem, pela quinta vez, o título de campeão da Supercopa da Europa. Tudo isso a partir de agora. O governo federal vai cadastrar e premiar com desconto em taxas os motoristas sem multas. O condutor que não tiver cometido infração em 12 meses pode se inscrever no cadastro positivo pela carteira digital de trânsito. O condutor pode se inscrever por meio da carteira digital de trânsito ou pelo site da secretaria. Entre as vantagens, o motorista que não tiver cometido nenhuma infração no período de 1 ano pode receber descontos, benefícios e incentivos por boa conduta. Segundo a secretaria, entre os benefícios estão o desconto na renovação da CNH, o crédito em estacionamentos rotativos, entre outros. A ferramenta para realizar a inscrição deve ser disponibilizada até setembro. O cadastro vai conter a relação dos condutores que não cometeram infração de trânsito no período de 1 ano e que vão ter conduta premiada. O condutor precisa manifestar a sua intenção de ser inserido no cadastro positivo para ganhar os descontos. A inserção não é automática. A Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura ainda está regulamentando o processo de adesão ao cadastro e o passo a passo que o condutor deve seguir para entrar no cadastro positivo. O consumo de combustível no Brasil cresceu no primeiro semestre do ano. O estudo da Stonex mostrou que a expansão do consumo das famílias estão entre os fatores que contribuíram para esse resultado. Um raio-x do comércio do diesel, gasolina e etanol hidratado, feito por uma pesquisa inédita da Stonex, revelou que os combustíveis derivados do petróleo registraram altas de 2,51% das vendas nos primeiros 6 meses do ano, quando comparado com o primeiro semestre de 2021. O levantamento apontou que a demanda por combustíveis no Brasil se mostrou aquecida, com o volume alcançando 68 milhões de metros cúbicos, o maior valor dos últimos 6 anos para o período. As vendas acumuladas do diesel passaram de 30 milhões de metros cúbicos, batendo o recorde da série histórica. O Sudeste seguiu como o principal consumidor do produto, totalizando quase 12 milhões de metros cúbicos consumidos, uma alta de 13,5% quando comparado com o primeiro semestre de 2021. Já as vendas de gasolina no primeiro semestre deste ano totalizaram o volume de 19 milhões de metros cúbicos, o que representa uma alta de 10,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. E as vendas de etanol no período foram de quase 8 milhões de metros cúbicos. Mudando de assunto, o policial Jorge Guaranho, acusado de ter matado o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em sua festa de aniversário, teve alta hospitalar nesta quarta-feira e ficará preso em casa com tornozeleira eletrônica. A decisão da Justiça do Paraná atendeu ao pedido da defesa do policial diante dos cuidados médicos necessários, levando em conta a falta de estrutura apontada pelo sistema penal para abrigar o preso. O juiz Gustavo Germano Francisco Arguello determinou que Guaranho deverá ser monitorado por tornozeleira eletrônica e que só poderá sair de casa em caso de necessidade médico-hospitalar. Os bancos brasileiros fecharam o ano passado com um lucro de 132 bilhões de reais, quase 50% a mais do que em 2020. Olha só, além dessa recuperação, o lucro dos bancos em 2021 ainda bateu recorde após a queda de 2020 com a pandemia. As informações foram divulgadas pelo Banco Central por meio do relatório de estabilidade financeira do primeiro semestre, que mostrou o seguinte:
O chamado retorno sobre patrimônio líquido do sistema bancário nacional alcançou 15,1% em dezembro do ano passado, contra 11,5% no fechamento de 2020. Isso aconteceu porque 2021 foi um ano de crescimento de empréstimos e de alta na taxa básica de juros, que saltou de 2% ao ano em janeiro para 9,25% ao ano em dezembro. E o economista Joelson Sampaio ainda apontou aí outros fatores. Vamos ver. Os bancos, através das suas plataformas digitais, conseguiram trazer mais ainda clientes para o uso remoto, ou seja, não precisando nem dependendo das agências, e isso ajudou muito, não só a aliviar os impactos negativos da pandemia para os bancos, como também na recuperação em 2021. E aí o resultado de tudo isso foi o lucro líquido recorde dos bancos em 2021, que somou 132 bilhões de reais. Mas a verdade é que com pandemia ou sem pandemia, com crise ou sem crise, parece mesmo que os bancos sempre lucram. Será que isso é verdade? Por que isso acontece? Quem responde é o economista César Bergo. Veja. A questão dos bancos no Brasil é muito interessante. Você tem poucos bancos e aí o que acontece? Não tem muita concorrência. O banco capta e empresta. A diferença do spread bancário, ele que estabelece. As tarifas também são eles que estabelecem. Assim, os bancos estabelecem a meta de lucro e não importa o consumidor, né? Você tem a cobrança, paga altos juros, paga altas tarifas e por isso que os bancos lucram muito, por falta de concorrência no Brasil. É isso aí. Diante desse cenário todo, a previsão do Banco Central é de que não há risco para a estabilidade financeira no país, ainda segundo a análise do relatório do primeiro semestre. A Operação Flyer One foi deflagrada nesta quinta-feira entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Essa é a quarta fase da Operação Criptos e desta vez os agentes miram uma organização criminosa responsável por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas no Brasil e no exterior. Gladson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins, que já estava preso, é mais uma vez alvo da força-tarefa. A PF e o MPF saíram para cumprir 5 mandados de prisão preventiva e 4 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro e de Cabo Frio, além da inclusão dos alvos de Fusão Vermelha, Red Notice e da Interpol, que estão nos Estados Unidos. Nesta fase da operação, foram apreendidos 10 veículos de luxo, avaliados em cerca de 6 milhões de reais. Os investigados poderão responder pela prática dos crimes de emissão ilegal de valores mobiliários sem registro prévio, organização criminosa e lavagem de capitais. E, se condenados, poderão cumprir pena de até 22 anos de reclusão. O assunto agora é a pandemia. A média móvel de casos de Covid está em queda há 20 dias. O país já tem mais de 680 mil vítimas do coronavírus desde o início da pandemia. O Brasil confirmou mais 255 mortes por Covid em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 680.786 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 30.935 novos casos de coronavírus. Ao todo, já são 34.096.000 diagnósticos confirmados. Com tendência de estabilidade, variação negativa de 6% em relação a 2 semanas, a média móvel de morte chegou a 216 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 24.969 registros por dia. Esses dados mostram uma tendência de queda com variação de 31% em relação a 2 semanas. Você sabia que 466 milhões de vacinas contra a Covid já foram aplicadas aqui no país? O assunto agora é vacinação. Vamos entender melhor o avanço, olhando, é claro, o nosso vacinômetro. De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose foi aplicada em 84,62% da população. Já a segunda dose em 80,15% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço ou terceira dose em 53,70% das pessoas.
Com a passagem do ciclone extratropical, algumas cidades de Santa Catarina registraram em 24 horas mais chuva do que a média esperada para todo o mês de agosto. Os prejuízos foram grandes por conta do vento. Em um dia, as regiões que tiveram os maiores volumes acumulados de chuva, segundo a Defesa Civil, foram o norte de Santa Catarina, Florianópolis e a Serra Catarinense. Foram registrados alagamentos e deslizamentos com a passagem de um ciclone extratropical no mar próximo à costa. De acordo com a Defesa Civil, a chuva intensa e ventos fortes. Em Florianópolis, a média para todo mês é de até 110 milímetros e choveu 195 milímetros em 24 horas. Já em São José do Cerrito, o acúmulo esperado para agosto é de até 170 milímetros e choveu 190. A passagem de um ciclone em Santa Catarina causou alagamentos e deixou imóveis destelhados em Barra Velha, no norte do estado. Uma placa caiu na rua que tinha movimento de carros. Por conta dos estragos, a cidade decretou situação de emergência. Além dos deslizamentos e enchentes, a energia elétrica do município também foi impactada pelo ciclone. Ao todo, cerca de 14 mil unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica durante a manhã, sendo que o centro e o bairro Itajuba foram os mais afetados. No sul, em Criciúma, 30 famílias foram retiradas de casa com o auxílio da Defesa Civil por conta de alagamentos ou risco nas estruturas. Vamos de previsão do tempo. Várias cidades brasileiras já registraram queda nas temperaturas após temporais registrados em municípios do sul, sudeste. Estados do nordeste também devem enfrentar instabilidades, mas com um volume menor de chuva. O ar seco volta a predominar hoje sobre boa parte do centro-oeste, dissipando grande parte da nebulosidade e afastando a chance de chuva. Vamos conferir agora as temperaturas previstas para hoje em algumas cidades aqui do país. Começando por Joinville, em Santa Catarina. Ontem a cidade registrou um volume de chuva acima do esperado pelo mês de agosto, como a gente falou, e hoje os temporais devem dar uma trégua e o sol deve predominar em alguns momentos do dia. A mínima na cidade é de 9 graus e a máxima de 19. Em Ananindeua, no Pará, o tempo deve ficar quente e abafado, com previsão de chuva forte no finalzinho da tarde. A máxima por lá pode chegar aos 33 graus. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. As temperaturas caíram bastante na capital paulista e hoje a cidade deve registrar a tarde mais fria desde o início da estação. Vamos dar uma olhada agora em como está. Olha só, bastante nebulosidade na cidade. A gente não consegue ver nenhuma tentativa do sol sair, então se prepare que hoje o dia vai ser frio. A mínima na capital paulista é de 9 graus e a temperatura não deve passar dos 15 graus. E veja a seguir, a Agência Reguladora dos Estados Unidos autoriza uma nova forma de aplicação da vacina contra a varíola dos macacos para que mais pessoas sejam vacinadas. E a gente fala também sobre o Real Madrid, que conquistou ontem, pela 5ª vez, o título de campeão da Supercopa da Europa. Não saia daí, nós voltamos já. Já estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez. Agora 8 horas 47 minutos pelo horário de Brasília e voltamos com destaque internacional. O continente europeu vive uma nova onda de calor. Algumas regiões da França deverão registrar 40 graus nos próximos dias. E as altas temperaturas podem também afetar a economia de todo o continente, já que a previsão é que o rio Reno, uma das principais rotas comerciais da Europa, está quase deixando de ser navegável por causa da seca. Vamos conferir. Os franceses foram alertados por uma agência meteorológica sobre os riscos dessa onda de calor para a saúde. As autoridades do país pediram para que não saiam de casa nos horários mais quentes do dia e tomem água para manter a hidratação. Desde o final do mês passado, as altas temperaturas começaram a ser registradas na região. Essa nova onda de calor será ainda mais intensa na costa do Atlântico, no oeste do país. Atualmente, 16 regiões francesas estão sob o chamado alerta laranja, o penúltimo nível antes do alerta vermelho.
O país também vem sofrendo com baixo nível dos reservatórios de água em algumas cidades. Em razão da crise hídrica, as autoridades implementaram medidas de restrição no consumo em 93 das 96 regiões do país. Além disso, mais de 100 municípios já estão sem água potável e dependem do fornecimento por meio de caminhões-pipa. O mês de julho foi o segundo mais quente registrado na França, atrás apenas do verão de 1961. Mas o calor não afeta apenas os franceses. O rio Reno, um dos principais da Europa, pode se tornar não navegável para embarcações comerciais nos próximos dias, afetando toda a economia do continente. O rio tem início na Suíça, segue seu curso em direção à Alemanha e deságua no Mar do Norte, em Roterdã, na Holanda, após correr por mais de 1.200 quilômetros, sendo a fronteira natural que divide Alemanha e Suíça e Alemanha e França. A situação do rio Reno está crítica e sua profundidade deve atingir os 40 centímetros na próxima sexta-feira na região de Frankfurt, oeste da Alemanha. Com esse nível, a maioria das embarcações que transportam mercadorias são incapazes de transitar pelo rio e a previsão é que o nível continue caindo e atinja 37 centímetros nos próximos dias. Embora as empresas ainda possam abastecer fábricas e usinas de energia por vias terrestres ou férreas, esses modos de transporte são mais caros, diminuindo as margens de lucro das empresas. Atualmente, a profundidade do rio é de 171 centímetros. A navegação no local é considerada antieconômica quando a profundidade chega a menos de 150 centímetros. Já na Inglaterra, a nascente do rio Tâmisa, um dos mais importantes do país, também está próximo de secar após um prolongado período de temperatura alta. E as autoridades disseram que os britânicos devem estar preparados para o período de seca jamais visto. O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou a possível venda de lançadores de mísseis e equipamentos relacionados ao Brasil, por um custo estimado de 74 milhões de dólares, cerca de 379 milhões de reais. A Agência de Cooperação e Segurança de Defesa, ligada ao Pentágono, disse que informou o Congresso sobre a possível venda dos mísseis de ponta que ganharam fama por seu uso efetivo pelas forças ucranianas contra blindados russos. O Departamento de Estado deu a declaração final ao pacote de 222 mísseis. A oferta do Brasil para adquiri-los foi originalmente feita quando o ex-presidente Donald Trump estava na Casa Branca e o acordo foi enviado para uma revisão informal e muitas outras negociações de armas foram concluídas em poucos meses. Respondendo às perguntas dos legisladores sobre se o Brasil tinha necessidade legítima de tal armamento, o DSCA disse que melhoraria a segurança do país e aumentaria sua capacidade de enfrentar ameaças futuras. Apesar da aprovação do Departamento de Estado, a notificação não indica que um contrato tenha sido assinado ou que as negociações tenham sido concluídas. A Agência Reguladora dos Estados Unidos autorizou uma nova forma de aplicação para a vacina contra a varíola dos macacos, que deve permitir que mais pessoas sejam vacinadas com a mesma quantidade do produto. A Administração de Alimentos e Medicamentos, o equivalente à Anvisa brasileira, autorizou um novo procedimento de injeção para a vacina contra a doença. A iniciativa deve permitir que mais pessoas sejam vacinadas com a mesma quantidade do produto. A agência reguladora também permitiu a administração do imunizante em menores de 18 anos, considerados de alto risco de infecção. Para os maiores de 18 anos, a vacina poderá, a partir de agora, ser injetada por via intradérmica entre as camadas superiores da pele e não de forma subcutânea, muito mais profunda. Essa nova estratégia permitirá que menos produto seja usado por injeção e, assim, aumentar o número total de doses disponíveis em até 5 vezes. Uma segunda injeção, 4 semanas após a primeira, ainda será necessária. A agência explicou que se baseia em dados de um ensaio clínico de 2015. Na época, o estudo mostrou que a resposta imune das pessoas que receberam uma injeção subcutânea foi semelhante à daquelas que receberam 1/5 da dose por via intradérmica. Até agora, cerca de 620 mil doses da vacina fabricada pela Bavarian Nordic e comercializada como Jynneos nos Estados Unidos foram distribuídas no país.
Os Estados Unidos revelaram nesta quarta-feira um plano iraniano para matar um ex-conselheiro de segurança nacional de Donald Trump. O país anunciou ainda acusações contra um membro da Guarda Revolucionária Islâmica. A morte do general iraniano Qassem Soleimani em 2020 no Iraque em um ataque americano deveria ter sido vingada com o assassinato de John Bolton, ex-conselheiro de segurança de Donald Trump quando presidente dos Estados Unidos. O plano iraniano foi divulgado nesta quarta-feira pelo Departamento de Justiça americano em um comunicado. O documento indica que Shahram Pursaf, membro da Guarda Revolucionária Islâmica, ofereceu $300 mil a uma pessoa nos Estados Unidos para matar o ex-embaixador nas Nações Unidas durante o governo de George W. Bush. A trama foi revelada às autoridades pela pessoa que deveria matar Bolton, cuja identidade não foi divulgada. De acordo com o comunicado, entre outubro de 2021 e abril de 2022, Pursaf entrou em contato com essa pessoa por meio de mensagens criptografadas, instruindo-a a localizar, fotografar e depois matar o diplomata americano. O iraniano ordenou que a pessoa abrisse uma conta em criptomoedas e depois lhe deu o endereço de Bolton, a fim de colocar o plano em prática antes do primeiro aniversário da morte de Soleimani. O FBI publicou um mandato de prisão para Pursaf com várias fotos, 2 das quais vestindo o uniforme da Guarda Revolucionária. Se for preso, o que é improvável, já que parece estar no Irã, Pursaf pode pegar até 25 anos de prisão nos Estados Unidos. Outro funcionário que se acredita estar na lista de alvos de Teherã era Mike Pompeo, secretário de Estado quando Soleimani foi assassinado. Na época, o chefe da diplomacia, que já havia sido diretor da CIA, disse que Soleimani planejava ataques em larga escala a alvos dos Estados Unidos, como embaixadas. Foi detida nesta quarta-feira a jornalista russa que protestou contra a invasão à Ucrânia. Marina Ovsyannikova também já foi condenada a pagar 2 multas por divulgar informações falsas sobre o exército russo. A profissional ficou famosa por ter interrompido um telejornal de um canal estatal de seu país com um cartaz que protestava contra a ofensiva russa na Ucrânia. Os investigadores devem decidir agora se a jornalista, que é mãe de 2 filhos, será colocada em prisão provisória ou em liberdade à espera de um julgamento. Desde o fim de julho, ela foi condenada a pagar 2 multas por ter desacreditado o exército russo, em particular em mensagens que criticavam a ofensiva na Ucrânia publicada nas redes sociais. 2 condenações com menos de 6 meses de intervalo abrem o caminho para um caso penal, com possíveis consequências jurídicas muito mais graves. Depois de trabalhar alguns meses no exterior, ela retornou em julho à Rússia para resolver uma disputa legal sobre a custódia dos 2 filhos. Desde o início da operação na Ucrânia, em fevereiro, a Rússia endureceu consideravelmente as leis contra as pessoas que criticam o governo. E antes de encerrar, vamos falar sobre o Real Madrid, que conquistou ontem pela 5ª vez o título de campeão da Supercopa da Europa. Vamos ver. A temporada europeia de futebol começou da mesma maneira que a anterior acabou, com título para o Real Madrid. A partida contra o Eintracht Frankfurt, atual campeão da Liga Europa, terminou 2-0 para os espanhóis, com gols de Davi Alaba e Karim Benzema. Com o título, o Real Madrid alcançou Barcelona e Milan como os maiores vencedores da Supercopa da Europa. O caminho para a 6ª coroa, os 6 troféus que o clube pretende levantar na temporada, começou bem para o time de Carlo Ancelotti, que também fez história ao se tornar o treinador com mais títulos da competição. O técnico italiano repetiu a escalação da equipe titular na final da Liga dos Campeões em maio e aproveitou para promover a estreia dos novos contratados, o francês Aurélien Tchouameni e o alemão Antonio Rüdiger, no final do segundo tempo. Essa edição fica por aqui mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!